Olá, tudo bem com todos e todas? Meu nome é Leandro Enéas Silva, sou acadêmico da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, vulgo nome conhecido como UNIR. Atualmente, eu estou cursando o curso de licenciatura em Educação do Campo, com ênfase na área de Ciência da Natureza, aonde esse curso abrange disciplinas de Química, Física e Biologia. E também sou monitor da disciplina de Antropologia do Homem, que estuda todos os processos históricos e culturais. E a convite da professora Edna e do professor Mestre Josiel, nós iremos fazer um pequeno diálogo com vocês a respeito da Semana do Meio Ambiente. E para a Semana do Meio Ambiente, ficou definido que nós iremos fazer abordagem sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cujos objetivos esse foi definido pela ONU. Então, a primeira pergunta, o que é a ONU? Sem ser apenas a abreviação dessa sigla, nós iremos fazer nesse aspecto um pouco do conhecimento, a criação, o surgimento, quando surgiu, o porquê surgiu, porque antes da ONU surgir, tem vários processos históricos e o pressuposto para que a ONU fosse criada. E a partir daí nós iremos ver também alguns dos objetivos, que são 17, mas porém nós iremos focar em apenas alguns para que vocês não se percam, porque são 17 objetivos, é muito extenso. Para não ficar uma palestra, um diálogo muito longo e se torna cansativo. Nós vamos agrupá-lo por família, mas os tópicos que nós mais iremos abordar vai ser destacado como educação, saúde e o meio ambiente. O meio ambiente nós vamos dar prioridade para a questão do desenvolvimento sustentável, que vai estar tudo de acordo com a Semana do Meio Ambiente, que é ao qual nós vamos fazer essa pequena abordagem para vocês, para facilitando um pouco mais a compreensão. Dando sequência novamente, agora nós vamos falar sobre a ONU. A ONU, ela é composta pela sigla ONU, que significa Organização das Nações Unidas. Ela corresponde a uma organização internacional ao qual reúne países voluntariamente, com a intenção de promover a paz e a cooperação com o desenvolvimento mundial. Agora nós vamos fazer uma pequena abordagem sobre os conceitos da história da ONU. A ONU, ela foi criada oficialmente, poderemos dizer assim, no período pós Segunda Guerra Mundial, conflito esse que ficou marcado mundialmente. Em 1945 foi aonde foi instaurado a ONU por meio de um documento norteador que foi conhecido como Carta das Nações Unidas. Mais adiante, que nós podemos falar agora, é sobre a motivação para a criação. Foi devido aos conflitos internacionais que destruíram e devastaram vários territórios, vitimizando milhares de pessoas, trazendo assim a necessidade de uma paz, de buscar uma paz entre as nações. Antes da ONU, já existia um outro órgão que era conhecido como Liga das Nações, que foi criado com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos durante a Primeira Guerra Mundial. Contudo, o que ocorreu a Segunda Guerra Mundial foi considerado essa liga como um fracasso, por não ter conseguido evitar um novo conflito. A ONU, nós poderíamos falar que ela tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para as questões enfrentadas pela sociedade, tais como a questão da paz mundial, como nós debatemos, nós já falamos anteriormente. Como também vou conceituar outros tópicos que é a responsabilidade da ONU, como mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, que é um dos principais debates da ONU, o desarmamento, o terrorismo e a igualdade de gênero. São um dos fatores que a ONU tem responsabilidade máxima. Por meio da Carta das Nações Unidas, a organização prevê suas metas e missões, como todo órgão que tem as suas metas e missões desejam alcançá-las almejando. Esse documento ele vai retratar expectativas e propostas da organização para com os povos e governos. Agora, para ficar um pouco mais interessante, eu vou ler um pouco sobre a carta, um trecho da carta que ela vai exprimir, vai falar algumas missões da ONU perante a cooperação internada quando foi firmada. Abre aspas. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra,
que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito, as obrigações decorrentes de tratados e de outras frentes de direito internacional possam ser mantidos e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para tais fins, praticar a tolerância de viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacional. Com base nesse trecho da carta, segundo a ONU, nós podemos classificá-lo como os principais propósitos dessa organização, como manter a paz e a segurança internacional. 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações. 3. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo assim o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. 4. Ser um centro destinado a harmonizar as ações dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Então, como nós já vimos aqui, esses são um dos principais propósitos da ONU, é zelar por esses tópicos, como já debatido e falado com vocês. Uma curiosidade bacana também se falar é falar que a ONU ela é composta por cerca de 193 Estados-membros, que a sede dela é nos Estados Unidos e que atualmente cada país possui um representante. Como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 de junho, nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre esse legado tão importante de estar comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele é comemorado e foi instituído pela ONU nesse dia, que foi o dia 5 de junho, e tem como objetivo principal entre os tópicos é chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância de sua preservação, tais como nós podemos destacar recursos naturais que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Aqui nós vemos também, após a minha fala agora, nós vamos falar agora também um pouco sobre a origem do Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi no período entre 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo. A Organização das Nações Unidas instituiu um dia, uma data comemorativa, que foi então definido como o dia 5 de junho. Essa data ela foi escolhida para coincidir com a data da realização da conferência e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas, como dito anteriormente. Nessa conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciou-se a mudança do modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Até então não tinha tanta ênfase nessa questão da educação ambiental, da política ambiental. Apesar do grande avanço com a conferência que representou, que foi um estopim muito marcante, que tivemos vários diálogos, propostas bacanas, não podemos afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos a partir daí. Atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele, como nós temos visto nos nossos cenários, nos meios midiáticos, em jornais, televisão. Recentemente, o Brasil viveu um processo onde o meio ambiente foi drasticamente devastado. Foi em torno de uma política pública mal pensada. Que nós podemos falar que até então o ministro não tinha um senso para tais propostas, onde foi um momento que nós temos como exemplo o estado de Rondônia, que a queimada foi alarmante, foi drasticamente dito destruído.
Então, aqui nesse processo, nós vemos então a importância das políticas públicas. A política pública ela é de suma importância para que não ocorra tais danos e prejuízos ao meio ambiente, porque toda ação, como diria na física, toda ação gera uma reação. Se nós fazemos uma ação mal contra o meio ambiente, nós teremos uma reação e ela será drasticamente cobrada. Então, por isso que é muito interessante que você tenha em si um viés de preservar, de colaborar, de ajudar. Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, nós podemos destacar a questão do descarte inadequado do lixo, a falta da coleta seletiva, também nós podemos falar do desmatamento, que é um dos principais fatores que ocorrem diariamente, todo ano no nosso estado de Rondônia, no Brasil. Então nós não podemos nem sequer falar, porque o tanto que ocorre e as políticas públicas não estão dando conta de colaborar, de ajudar. Então, como nós podemos falar, é interessante que cada cidadão, seja desde o seu processo de criança, adulto, jovem, idoso, nós temos que ter a nossa parte de colaboração para que nós podemos viver um mundo melhor. Então, a importância do meio ambiente em nossa vida é fundamental. Agora também vou falar para vocês como foco objetivo principal, que é os ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, e eu irei tentar agrupá-los de uma maneira qualitativa que vocês possam entender um pouco sobre os 17 objetivos que foi fundamentado pela ONU, que visa manter a paz, que visa colaborar, igual foi dito anteriormente. Nós vamos falar agora. Agora vamos conceituar agora os 17 objetivos. O primeiro objetivo, ele é a erradicação da pobreza. Nome bem difícil de falar, mas que visa a diminuição da pobreza. Eu não vou explicar todos os tópicos, porque se eu for explicar todos os tópicos vai ficar muito extenso. O segundo pode se qualificar como fome zero e agricultura sustentável. O terceiro, boa saúde e bem-estar. O quarto tópico é educação de qualidade, é o que nós iremos abordar depois. O quinto tópico é igualdade de gênero. Igualdade de gênero vai fazer um consenso mais com a cara da educação. O sexto tópico é água limpa e saneamento. O saneamento básico também engloba também na área do meio ambiente. O sétimo tópico é energia acessível e limpa. O oitavo tópico é classificado como trabalho decente e crescimento econômico. É muito importante esse tópico porque o trabalho decente é aquele trabalho onde o cidadão ou cidadã em si, na sua sociedade, vai trabalhar uma determinada hora e vai fazer jus pelo seu salário, sem a ressarção de qualquer direito primário ou primitivo, como pode dizer as leis, do seu próprio suor. O nono tópico é a indústria, inovação e infraestrutura. O décimo tópico é a redução das desigualdades. No décimo tópico, eu já estou comentando, nem deveria, mas já estou entrando. É bem interessante você falar das desigualdades, seja elas sociais, principalmente ditos. São quem tem muito e quem tem pouco. A vida que cada um leva, o cenário de pobreza. Nesse tópico, nós podemos falar como a erradicação da pobreza. Nós considerando esses dois tópicos, dá um diálogo muito bacana, pois a redução da desigualdade social, no Brasil nós vemos alguns estados têm um nível alarmante de pobreza. Tem pessoas que vivem na extrema pobreza, sem infraestrutura nenhuma para a sua subsistência. O tópico 11 é cidades e comunidades sustentáveis. O 12º tópico é consumo e produção responsáveis. O 13º é a ação contra a mudança global do clima. É onde nós falamos lá que é o desmatamento, é o uso correto dos recursos naturais, dos recursos hídricos, essa associação com o meio ambiente. O 14º é a vida na água. Também concilia com os recursos hídricos, leva uma linha extensiva de
o meio ambiente, uma linha onde vai conciliar com esse tópico. O 15º é a vida terrestre, ou seja, a vida terrestre não engloba só os seres humanos, engloba os animais, a fauna, a flora, tudo que tem a sua subsistência. Então é muito importante esse tópico. O 16º é a paz e justiça e instituições eficazes. O 17º é parcerias e meios de implementações. Então, finalizamos os 17 objetivos. Agora, dentre os quais eu falei sobre fazer destaques, nós vamos para a educação de qualidade. Desde 2000, houve um enorme progresso no alcance da meta universal de garantir a educação primária. Ou seja, o que é isso? A taxa de alunos e alunos em regiões, desenvolvimentos e que estão imatriculados em instituições de ensino chegou a 91% no ano de 2015. São dados que o censo nos mostra a evolução comparado com anos anteriormente, por exemplo, na década de 1900, 1990. Basicamente isso, que mostra também o número global de crianças fora da escola caiu quase pela metade. Houve um grande avanço na taxa de alfabetização, e muitas meninas passaram a frequentar a escola, que até então, como nós podemos falar, o empoderamento feminino, a igualdade de gênero, antes, em tais décadas, as mulheres não frequentavam as escolas, seja pela uma educação patriarcal, na qual era o homem que mandava nas mulheres. Graças a Deus hoje não existe mais. Não existe em termos, né? Porque nós vemos diariamente que existe sim, de uma maneira ou de outra, está na sociedade. Mas frequente a mulheres ter o seu próprio domínio, mulheres frequentar a escola, mulheres trabalhar, mulheres gerente, mulher ocupando seu lugar na sociedade, né? Alcançar a educação de qualidade inclusiva para todas e todos reafirma a crença de que a educação é mais poderosa, é uma ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento sustentável. Esse objetivo garante que meninos e meninas contemplem gratuitamente as escolas primárias e secundárias até 2030. Então, o que nós podemos ver aqui, que dentro desse contexto, até 2030, é assegurado que tenha livre-arbítrio para frequentar escolas, né? Que a educação ela é a única ferramenta que nós podemos combater o mal no mundo inteiro. A educação ela é uma ferramenta propícia, é uma ferramenta de qualificação. E como nós estamos vendo, se ela é uma ferramenta tão poderosa, nós usamos ela a nosso favor. Como é a Semana do Meio Ambiente, aqui nós podemos falar desenvolvimento sustentável. Por que não você fazer um diálogo na escola onde contemple a educação ambiental? Porque recentemente, eu juntamente com a professora Edna, nós desenvolvemos um projeto bacana que foi falar um pouco sobre a importância da educação ambiental nas escolas. Projeto esse que teve outrora reconhecimento e foi muito interessante para a questão do conhecimento. Por que falar de educação ambiental nas escolas? Por que não falar somente no Dia do Meio Ambiente? Porque praticamente quando nós vamos analisar o projeto político-pedagógico na escola, não sei se vocês sabem, é um documento norteador das atividades administrativas da escola. A escola só trabalha conforme está ali. Os projetos, as metas de ensino, as maneiras. E diante disso, dentro do projeto político-pedagógico, está inserido o termo o meio ambiente como um tema transversal. Ou seja, o que é um tema transversal? Um tema transversal se qualifica que não vai ser abordado um determinado assunto só em uma disciplina. Exemplo, pode falar, eu não vou abordar só em física, eu não vou abordar só em biologia, só em ciência. Ou seja, o meio ambiente vai ser englobado, quando você pensa em transversal, vai atravessar todas. De uma maneira ou outra, você vai ter que falar dele, porque é obrigatório, como um tema transversal. Por isso eu faço um respaldo sobre a importância da educação ambiental. Você discutir, levar projetos, participar de ações sociais, que é muito bacana, que são jovens que têm futuro, são jovens
que estão engajados com as lutas sociais, são, por exemplo, meninas empoderadas, uma inclusão. Agora, para finalizar um pouco, eu vou passar um vídeo para vocês, cujo o título é Calango Lengo. É um curta-metragem muito bacana, que vocês possam assistir e depois dialogar sobre alguns dos 17 objetivos da ODS, e conceituá-los em quais aspectos vocês encontraram dentro desse curta-metragem. Enfim, aqui se encerra mais um ciclo de debate, de diálogo. Espero ter colaborado com vocês, falando a respeito das políticas públicas, das ações, das gestões, falando sobre o meio ambiente, falando para vocês também o que são os ODS. Espero que ficou claro um pouco para vocês e, claro, não deixe de faltar. Coloquei uma atividade bem bacana para vocês realizarem. E assistam um vídeo que está muito top. Ele é bem engraçado, parece ser meio infantil, mas tem um conhecimento amplo, didático, que vocês irão aprofundar dentro dessa atividade. Valeu e até a próxima!